Essa é uma pergunta que é muito incomum, né? A gente se perguntar quais são as minhas feridas emocionais. Isso já faz parte de um processo de autoconhecimento, né? A gente é muito pouco instigado, ensinado a nos perguntar o que nos fere, quais são as nossas dores, quais são os nossos medos, as nossas angústias, né? Enfim, isso é uma coisa muito incomum, né? A gente não tem esse tipo de educação, que seria educação emocional, da gente entender, educação psicológica, da gente se entender, da gente estar em contato com a gente mesmo, da gente perceber as nossas emoções, os nossos sentimentos. Isso é muito incomum, né? Socialmente falando, é uma coisa incomum, é uma coisa que a gente aprende com o processo terapêutico, né? E aí eu queria falar um pouquinho sobre a importância da gente estar conectado com a gente, da gente entender as nossas dores, pra gente entender hoje que essas dores, né, gente, são muito do que aprisionam a gente e do que nos deixa refém de uma baixa autoestima, de uma insegurança, de uma codependência, tá? Então vou estar explicando muito isso, sempre, gente, na intenção de incentivar todos a se conhecer melhor, né, a viver a sua saúde emocional, experimentar seu poder pessoal, né, se responsabilizar pela sua vida, estar presente na sua vida, porque muito do adoecimento emocional, seja depressão, ansiedade, insegurança, né, tá relacionado a essas feridas, né, que não estão que a gente não tá conectado, que a gente não tá responsabilizado e que vai, vamos dizer assim, como um câncer, né, se alastrando na nossa vida e definindo as nossas vivências. Então hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre a importância da gente ter consciência das nossas dores, né? Porque qual é o mal que essas feridas podem gerar se a gente não tem consciência e qual é o benefício da gente ter consciência, afinal é nossa vida, né, gente? É nossa história que tá acontecendo aqui e agora. Todos os dias da nossa vida é a nossa história que tá acontecendo, né? Então, quando a gente não tem consciência de nós mesmos, ó, quem tá participando aí. Ah, meu bebê, você tá indo comer? Tá indo comer agora. Quem não tem consciência, né, das suas emoções, das suas dores, das suas feridas passadas, fica aí refém, vivendo, né, ao acaso, né, sem muito rumo na vida, simplesmente refém e vítima dessa história, né, que ela não tem conhecimento, tá? Então vamos trabalhar um pouquinho isso hoje. Como sempre, eu gosto de começar com uma frase, né? E a frase de hoje fala exatamente sobre esse tema e sobre a nossa dificuldade de lidar com as nossas emoções. Então a frase é de Jung, ele fala assim: você não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim ao tornar a escuridão consciente. Porém, esse é um procedimento desagradável, portanto, não popular. Por que é, né, desagradável? Porque essa é muito das perguntas, né, que as pessoas fazem. Mas aí, por que é tão difícil, né, a gente tomar consciência, se responsabilizar, né, pra gente ter uma saúde emocional, pra gente ter independência emocional, pra gente poder viver o nosso poder pessoal? Por que isso é um processo não popular? Por que a gente foge tanto, né, da terapia ou do autoconhecimento? Por que a gente foge das nossas emoções, das nossas dores, né, das nossas feridas? E aí ele explica um pouquinho aqui, né, que esse é um processo não popular porque é desagradável. E é exatamente essa compreensão do porquê que isso não é popular que é o que vai ajudar a gente a confrontar, né, porque eu acho que o processo de autoconhecimento, gente, é um processo de coragem, de dedicação, né, de um compromisso consigo mesmo e que a gente só dá esse passo quando a gente tá muito comprometido com a gente. Então, entender o porquê que isso é desagradável e porquê que a gente foge disso é um primeiro passo, ajuda a gente a romper esse medo, né, e a se conectar com a nossa coragem, com o nosso compromisso com nós mesmos. Então, vamos lá. Por que é desagradável? Por que a gente foge, né, das nossas dores? Por que a gente foge das nossas feridas, das questões mal resolvidas da nossa vida? Porque, e isso eu já falei várias coisas aqui dentro, né, das lives, porque a gente passa por um processo adaptativo durante a nossa vida, né, e esse processo adaptativo faz a gente entrar em contato, né, com a rejeição, com a repressão, com o próprio abandono, né? Às vezes abandonos mais graves, às vezes abandonos emocionais mais leves, mas ainda assim abandonos, né? Faz a gente entrar em contato com vários medos emocionais, né? Muito profundos, né? E aí esse processo adaptativo
quando a gente entra em contato com essas dores emocionais, que a gente chama do eu ferido, tudo que a gente faz, gente, é pra fugir dessa dor. Ou seja, a gente desenvolve, né, compulsores, que eu falei na última live, né, que eu vou estar postando lá no YouTube hoje, que são formas da gente tentar compensar esse eu ferido, essa baixa autoestima. A gente busca, né, processos adaptativos, que eu falei aqui já sobre o salvador, o perseguidor, a vítima, né? A gente busca mecanismos de defesa, que eu tenho uma série lá no YouTube falando sobre o que são os mecanismos de defesa, que são formas também da gente fugir desse eu ferido. A gente desenvolve um monte de coisas, um monte de processos, instrumentos psicológicos para se distanciar dessa dor. Porque eu acho que talvez seja a dor mais profunda da nossa vida. A dor emocional, né? A dor de ser rejeitado, de ser desqualificado, a dor do medo de ser, de não ser pertencente, de não ser importante, de não ser visto. Essas dores emocionais são uma das dores mais profundas, que desenvolvem ali, né, o nosso eu ferido. Mantém ali o nosso eu ferido. Então, entrar em contato com isso, gente, vai ser um dos maiores desafios, porque pra gente poder sobreviver emocionalmente, a gente desenvolve um monte de mecanismos, um monte de instrumentos para estar distante disso. Só que o preço de não estar próximos e de não entrarmos em contato com as nossas feridas é altíssimo. Altíssimo. Porque o preço da gente não ter consciência das nossas feridas, gente, é ficar refém delas. Então veja, quanto mais a gente se distancia das nossas feridas, menos chance a gente tem de resolvê-las. E ao mesmo tempo, elas estão ali, o fato de a gente estar distante delas não quer dizer que elas estão curadas. Quer dizer só que a gente não está consciente delas. Quer dizer só que a gente não está responsável, que a gente não tem chance de resolvê-las. Então, a consciência que gera muito da dor, da proximidade desse eu ferido, é o que vai ajudar a gente a resolver. Então veja, o que é a luz, o que é a saúde, né? Quando ele fala aqui sobre a gente não vai se tornar iluminado imaginando figuras de luz, e sim entrando em contato com a nossa escuridão, com as nossas coisas inconscientes, com aquilo que a gente foge, que a gente não quer entrar em contato, né? Então o que é a nossa luz? A nossa luz é a gente poder retornar a esse lugar de ferida e ressignificar. Ou seja, dar uma nova perspectiva agora enquanto adultos para aquela rejeição, para aquele abandono, para aquela desqualificação, para aquela repressão. Hoje, enquanto adultos, a gente tem habilidades, né, de questionamento, de filtrar, de se individualizar, né? Hoje a gente tem capacidade de olhar para aquela situação e poder ressignificar e falar, não, o problema não era minha criança. Não é minha criança que era insuficiente para ser amada. São aquelas pessoas que às vezes não tinham amor para dar para ela. Não era minha criança que tinha um problema, né, e se tornava uma criança ruim porque tinha aquela atitude. São os adultos que às vezes não tinham paciência para lidar com ela. São as pessoas que estavam ali em volta que às vezes não tinham, né, amor, afeto para lidar com aquela criança. Então hoje, enquanto adulto, a gente tem uma capacidade de ressignificação. Enquanto crianças, a gente não tem. Então o que a gente faz ali enquanto criança? A gente absorve, introjeta aquelas dores, aquelas informações, né, de rejeição, de baixa autoestima e etc. E a gente vai para a vida adulta distantes dessas dores. Então a gente se mantém refém, né? Por isso que eu grifei essa palavra, né? Esse é o primeiro passo. Saber quais são as minhas dores é o primeiro passo para liberdade emocional. É o primeiro passo para a gente realmente encontrar a nossa luz, que é o quê? Nosso poder pessoal, né? A nossa individualidade, o nosso amor próprio. Isso é a nossa luz. A nossa luz é o nosso poder pessoal, é a nossa independência emocional, ou seja, a gente não ficar sempre dependendo e projetando no outro a nossa saúde, o nosso valor, né? A nossa autoestima, a nossa responsabilidade. Isso é a nossa luz. Então, o primeiro passo para que a gente tenha mais chance de entrar em contato com a nossa luz, com a nossa subjetividade, com a nossa individualidade, que é uma das coisas mais preciosas que a gente tem, né? É a gente tomar consciência das nossas feridas, tá bom, gente? É sobre isso que a gente vai estar aprofundando hoje, tá?
Então, veja, a gente passa a vida inteira se distanciando. O primeiro momento da vida, que é ali nosso momento de infância, adolescência e juventude, a gente passa todo esse momento de vida se distanciando dessas dores, fazendo de tudo para fugir. Então, vão ter pessoas que vão ficar compulsivas por trabalho, vão ter pessoas que vão ficar codependentes emocionais, né, buscando no outro a solução para si, vão ter pessoas que vão desenvolver, né, fugas, né, mecanismos de defesa, então fugas, projeção, não olham em si, veem no outro. A gente vai desenvolver 1 milhão de instrumentos, para distanciar daquilo que foi a nossa grande dor na vida, que é a criança ferida, né, que a gente chama de criança ferida, que é exatamente todas aquelas dores, todas aquelas vivências desagradáveis, que deixou a criança assustada, que deixou a criança insegura com ela, que deixou ela com a sensação de que ela é insuficiente, que deixou ela com a sensação de que ela não vamos dizer assim, não é o suficiente para ser amada, que tem um problema com ela. Tudo que a gente quer durante o nosso primeiro momento de vida é se distanciar dessas dores, é se distanciar dessa ameaça, né? E aí o processo terapêutico, o processo de autoconhecimento convida a gente. Opa, vamos voltar para lá? Vamos voltar lá para essa sua criança? E aí isso obviamente não vai ser popular. Porque é ótimo, né? A gente ficar responsabilizando as pessoas pelos nossos problemas, a gente ficar responsabilizando as circunstâncias da vida pelos nossos problemas, pela nossa infelicidade. Tudo é responsável pela nossa infelicidade, pelos nossos problemas, menos a gente mesmo. Então, veja, isso é uma forma da gente não entrar em contato com a nossa dor. Mas qual é o preço que a gente paga por isso? Ficar preso a essa insegurança, ficar preso a essa dor. Então é uma coisa contraditória. Ao mesmo tempo que a gente não foge, que a gente foge para não entrar em contato com a nossa dor, mais a gente fica refém e vivendo ela na nossa vida. Então, e aí eu costumo falar isso para os clientes, né? Tá bom, é doído você tomar consciência disso, né? De que você se sentia rejeitado, de que você não foi aceito nesse aspecto seu, ou de que você se sentia abandonado, né? Tá bom, é doído você perceber isso, né? E isso é uma coisa que eu sempre falo muito para os meus clientes. Eu entendo que isso seja doído, mas veja, você já vivia essa dor todos os dias da sua vida. Só que a gente vive a dor da criança ferida, gente, de uma forma disfarçada, numa ansiedade, numa baixa autoestima, numa depressão, né, no nosso sentimento de incapacidade profissional, na nossa insegurança com o nosso vínculo amoroso, né, na nossa ansiedade de agradar as pessoas. Veja, isso já é a vivência da dor da criança ferida, só que de uma forma diluída, disfarçada, que a gente se acostuma. Mas a gente tá pagando uma dívida que não é nossa a vida inteira. A gente tá preso a isso. E por isso eu usei a palavra liberdade. Porque a gente tomar consciência, encarar essa dor de frente, que exige da gente coragem, que exige da gente dedicação, compromisso, amor próprio pra gente fazer isso, é a única possibilidade da gente se libertar. Da gente verdadeiramente se libertar daquilo. Então veja, é desafiador, e é isso que eu tento trazer enquanto um convite positivo para os clientes. É desafiador eu tomar consciência, entrar em contato com as minhas dores, com as minhas feridas, né, com tudo aquilo que um dia eu fiz de tudo para fugir porque aquilo me ameaçava tanto. É desafiador, mas é a única forma de eu não ficar mais pagando essa dor parcelada diariamente na minha vida, porque a gente paga. A gente paga. O que eu mais recebo, né, diariamente aqui no meu Instagram, no meu YouTube, no meu consultório, são as pessoas em sofrimento psicológico, né? São as pessoas ansiosas, depressivas, né, inseguras nas relações, inseguras na sua vida profissional, né, persecutórias consigo mesmas. Veja, a gente é um processo, né, gente? Eu até escrevi aqui que o nosso emocional, assim como o nosso psicológico, ele foi desenvolvido, assim como o nosso racional. Então, veja, a gente hoje sabe ler, escrever, ou a gente sabe caminhar, ou a gente sabe lidar com uma situação, porque a gente já teve referência disso. A gente passou por um processo para chegar até aqui, para chegar nesse aprendizado, concorda? É a mesma coisa o nosso emocional e o nosso psicológico. Eles passaram por um processo. Você hoje não é depressivo, você não é ansioso, você não é inseguro. Você se desenvolveu para esse processo. Isso foi um desenvolvimento. O que participou? Qual foi a participação ativa para que você chegasse a esse sofrimento psicológico? Suas dores,
né? As suas feridas mal resolvidas. Aquelas feridas que a gente passou a vida inteira fugindo, né? Que a gente passou a vida inteira, a nossa juventude toda se distanciando daquilo para sobreviver, é o que nos mantém hoje, né, inseguros e sem saúde emocional. Então aquilo ali foi um processo, foi um aprendizado. Qual é a forma da gente romper isso? A gente precisa voltar lá, a gente precisa voltar na origem. Não tem, enquanto processo profundo, tá, gente? Profundo de ressignificação, de autoimagem, de valor. Ou seja, uma pessoa ela não vai deixar de se sentir sem valor e passar a se sentir com valor por um processo passivo, ou seja, alguém fazendo isso por ela, isso não vai acontecer, nem por um processo superficial, que quer dizer o quê? Eu vou ouvir ali só umas palavras, ler ali só um livro. Não, gente, é um processo profundo, é um processo de base, daquilo que é base na vida da pessoa. O processo da gente ter autoestima, da gente encontrar a nós mesmos, da gente se sentir seguro, independente emocionalmente, de poder, por exemplo, diante de uma crítica, a gente poder ou acolher aquela crítica e falar, realmente, isso não foi legal. Ou a gente, diante de uma crítica injusta, poder se posicionar e nos proteger, que são dois aspectos da boa autoestima. Isso só acontece, né, gente, quando a gente consegue ressignificar aquilo que é mais profundo, que tá lá no fundo, que faz parte desse processo. Eu preciso retornar aquilo, não tem um desvio e nem tem alguém que possa fazer isso por mim, né? Isso é algo intransferível, né? As nossas feridas, hoje enquanto adultos, só nós podemos curá-las, só nós podemos ir lá e dar apoio, suporte, colo e ter empatia à nossa criança. Né? A gente vai precisar, a gente pode ter ajuda, suporte, apoio, incentivo, tudo isso sim, ok. Mas ninguém pode fazer isso pela gente e nem vai ser um processo raso. A gente precisa, não tem desvio, né? A gente precisa voltar a essas feridas. Então, parte de um processo de responsabilidade pessoal é eu poder me perguntar, quais são as minhas feridas? Então eu falo que a ferida, ela é como se fosse a ferida emocional, né, a nossa dor emocional, né, ela é como se fosse ali um câncer. Se a gente for pensar, né, que o câncer são células que estão consumindo as nossas células saudáveis, a ferida, ela é a mesma coisa, né? Ela vai desenvolvendo o que? A neurose, que são o quê? Eu fico usando daquela ferida, daquela definição em que eu simplesmente introjetei, ou seja, você não é bom, você não dá conta, você é incapaz, né? O próprio processo de abandono, né? De indiferença, tudo isso vai fazendo a criança ter uma autoimagem e uma experiência de dor. Então, essa experiência e esse sentimento vai influenciando no que a gente vive aqui agora. Então, essa criança que recebeu uma mensagem de que ela não é capaz e ela precisa ir lá ter uma atitude inovadora no trabalho, o que está influenciando ela? Aquela ferida que não está resolvida, porque ela, enquanto criança, não tem capacidade de resolver. Só quem pode resolver é o adulto, é o aqui e agora. Só quem vive o aqui e agora, enquanto adulto, que pode se responsabilizar em resolver aquilo. Ou não se responsabilizar e continuar sendo influenciado. Então veja, enquanto essência, gente, nós somos capazes. Enquanto essência, nós somos iguais. Por que uma pessoa que é capaz e você não? Claro que é capaz, mas alguma coisa na sua estrutura, na sua vida, né, alguma ferida ficou mal resolvida lá e está ainda lá sangrando e latente, faz ainda você se influenciar por isso e ficar com medos neuróticos, né, que é um pouco da ansiedade, ou seja, a qualquer momento alguém vai me abandonar, a qualquer momento a pessoa vai me rejeitar, a qualquer momento essa pessoa vai, sei lá, né, me criticar. Então são os medos, ansiedades neuróticas. Eu não vou dar conta, alguma coisa vai dar errado. Isso é uma coisa muito comum, né? Quando eu tenho uma baixa autoestima, sempre a sensação de que qualquer momento alguma coisa ruim vai acontecer. Então, veja, essa ferida, né, que não poderia ser resolvida pela criança, vai tomando conta, né, das células saudáveis, né, que é a nossa potência, a nossa capacidade, a nossa autoestima. Vai tomando conta. Quanto mais velho a gente fica e não resolve isso, mais enrijecido a gente fica no nosso adoecimento emocional.
mais feridos a gente fica, mais inseguros a gente fica, né? Mais certeza a gente tem de que a gente é incapaz. Por quê? Porque o processo vai acontecendo. Mais velho, a gente vai vivendo novas coisas. E eu vou de novo vivendo de que eu sou capaz. Eu vou de novo vivendo de que eu não sou amado. Eu vou de novo vivendo de que eu não sou bom o suficiente. Eu vou de novo vivendo de que tem alguma coisa de errado comigo. Então isso vai se alastrando e tomando conta. Então é realmente como um câncer, né? Vai tomando conta da sua saúde, né? De tudo que você tem de potência humana natural. Né? Essa potência humana, essa capacidade humana, o poder pessoal, a capacidade de resolução, a capacidade de fazer coisas, de inovar, né? A própria criatividade. Gente, isso é humano, é uma potência. A diferença de quem vai poder usufruir disso e de quem não vai conseguir usufruir disso tá exatamente em quem se responsabiliza por si, né? Acolhe, toma consciência e cuida de si, e quem não faz isso, quem não se empodera, não cuida de si e fica eternamente refém desse processo das suas feridas, tá? Então, eu anotei aqui hoje para trazer para vocês alguns exemplos de como essas feridas, né, de como essa ferida tóxica, né, vai adoecendo a gente durante o nosso processo em algumas áreas da nossa vida. Então, vamos lá. Por exemplo, as relações. Como que uma ferida mal resolvida pode contaminar as nossas relações? Eu coloquei aqui, né, gente, de forma mais didática, para ficar mais didático, duas possibilidades. Ou a gente projeta a nossa criança ferida no outro e a gente fica tentando salvar o outro, sendo que na verdade a gente tá querendo nos salvar, né? Então a gente fica tendo dó das pessoas e querendo salvar elas, né? A gente fica num amor às vezes disfuncional, que é um amor exagerado, onde a gente tá sempre querendo agradar, sempre fazer tudo pelo outro. Então eu já falei um pouquinho aqui, né, sobre o salvador, que é essa pessoa que dá um amor desnecessário, que a gente chama, né? Que na verdade é um amor sufocante. Então você vê pais, né, namorados, namoradas, que tem esse amor sufocante, provavelmente ele tá projetando a sua criança abandonada no outro. E ele tá querendo dar para o outro o que a sua própria criança não recebeu. E é o que, na verdade, ele precisa trazer para si, né? O que eu tô precisando. Porque essa é uma projeção. Eu projeto no outro a minha criança ferida. E outra projeção possível é projetar no outro o meu agressor, o meu abandonador. Então, eu tô sempre achando que o meu amigo vai me abandonar, vai me rejeitar. Eu tô sempre achando que o meu marido, minha esposa vai me abandonar. E eu posso viver isso de diversas formas, né, gente? Eu posso viver isso ficando solitário, né, não me relacionando com ninguém. Eu posso viver isso buscando pessoas que realmente me rejeitam, me criticam. Ou eu posso viver isso, né, não aceitando, né, não confiando no amor que as pessoas têm pra me dar. Porque eu tô projetando ali um agressor, um abandonador, uma repressão, uma vivência, uma ferida que eu ainda não resolvi. Então essa é a contaminação, né, que muitas vezes essa ferida mal resolvida a gente chama de gestalt aberta. É como se fosse assim, uma ferida que eu não consegui superar, que eu não consegui resolver, e ela fica lá como uma situação aberta. Porque as situações bem resolvidas, elas têm um início, meio e fim. Então elas não vão ficar contaminando a gente durante a vida. Por exemplo, dá um exemplo disso. Vamos dizer que uma pessoa foi traída. Lá no início da sua vida amorosa, essa pessoa foi traída. O que pode acontecer? Ela pode se resolver e, por exemplo, sentir raiva, ver que aquilo era uma questão do outro, que o outro que traiu, que é uma questão do outro, que o outro que ali não foi fiel e etc. Nananã. Entender que aquilo ali é do outro, ou seja, ter a dor, expressar essa dor, tomar consciência e fechar essa dor. Ou ela pode o quê? Iniciar essa dor e não terminar com ela. Ela fica aqui no meio do caminho. Quer dizer o quê? É porque eu não sou bom o suficiente, é porque eu não... Ou seja, aquilo ali não fica fechado, não se fecha aquela dor. É o que a gente chama de gestalt aberta. E aí o que acontece? Essa pessoa que foi traída lá no início da vida amorosa dela pode ficar projetando essa ferida em outras relações, como ficando desconfiada sempre, buscando outras relações que vão ser infiéis a ela, pra ela ficar alimentando de que tá vendo como eu não sou bom o suficiente, tá vendo como as pessoas não prestam, como eu não posso confiar nas pessoas. Então ela desenvolve ali uma neurose,
que é uma ferida, gente. A neurose, ela é uma ferida. Quem não assistiu a live da neurose, vai lá assistir no YouTube. A neurose é uma ferida de uma situação passada em que a gente enrijece e fica trazendo pro aqui e agora. Então, essa pessoa vai ficar ainda refém daquela gestalt aberta, daquela situação em aberta. E aí, toda vez que ela for viver uma situação em que lembra ela daquela dor mal resolvida, aquele lá vem e influencia a vivência dela agora, no aqui e agora. Então, a gente tá sendo o tempo todo intoxicado por essas situações mal resolvidas, que são as nossas feridas emocionais. Muitas delas estão na nossa infância. Por quê? Porque a criança não tem capacidade de se defender. A criança ela tá num momento extremamente frágil, vulnerável da vida dela, né? Onde o adulto tem total poder sobre ela. Então, uma criança que é abusada, por exemplo, sexualmente, né? E aí a gente, enquanto adultas, as pessoas às vezes podem ficar, mas nossa, como é que ela se culpa? Sim, mas a criança se culpa por aquilo. Por quê? Porque ela não tem uma capacidade, uma estrutura psicológica, uma vivência, uma experiência de poder fazer uma crítica àquilo. Falar, não, é esse adulto que é um abusador, eu não tenho nada a ver com isso. Não, ela entende que aquilo é errado e ela acha que ela tem alguma coisa a ver com aquilo. Que ela é culpada de ter sido abusada. Entende? Então, veja, a criança ela não tem nenhuma poder, capacidade de crítica, né, de diferenciação, de isso é o outro e não sou eu, né, de análise, porque ela não tem experiência de vida, ela não tem nenhuma estrutura cerebral ainda resolvida, construída, né, ela ainda tá num processo de construção. Então, muito das nossas feridas estão na nossa estrutura infantil, por quê? Exatamente porque a gente não tinha capacidade de fechar. Não tinha. A gente não tinha capacidade de fechar aquilo ali. A gente não tinha capacidade de resolver aquilo ali. Então, aquilo ali ficou várias feridas na nossa vida, que se a gente não volta lá e toma consciência, eu sou inseguro por causa disso, né? Eu tento resolver essa minha ferida de abandono no trabalho, né? Trabalhando muito, ou eu fico projetando no outro, né? A minha felicidade porque eu fui abandonado, porque se a gente não tem consciência, gente, se a gente não se responsabiliza e cuida daquela criança que ainda tá lá, ferida, sofrida, isso vai ficar se reproduzindo na nossa vida dessas formas, né? Então, por exemplo, nos relacionamentos, por essas projeções. Ou aquelas pessoas vão ser os meus agressores, né? E responsáveis pela minha infelicidade. Ou eu vou ficar projetando a minha carência, a minha ferida nessas pessoas e vou ficar tendo esse amor, vamos dizer assim, né? Exagerado, né? E codependente. Tá bom? Eu trouxe aqui só 2 exemplos de como isso pode contaminar nas relações, mas pode contaminar de diversas formas. Mas é só pra gente entender o como que isso vai consumindo a nossa saúde e vai fazendo a gente entrar em cada vez mais processos destrutivos, tá? Por isso que eu falei que tomar consciência de quais são as minhas dores, quais são as minhas feridas, é o primeiro passo pra nossa liberdade, tá? Porque a gente tá refém dessas dores, a gente tá refém dessas situações mal resolvidas, tá? Na vida profissional, a gente pode, por exemplo, ter muito medo, muita dificuldade de se desenvolver na nossa vida profissional, né? Então, muitas pessoas se sentem extremamente inseguras ou banalizam a sua vida profissional, né? As suas funções na vida. Ou seja, eu vou fazer qualquer coisa, afinal eu não sou importante, eu não sou capaz, faço qualquer coisa. Ou se sentem extremamente inseguras, né? Ou se boicotam muito na vida profissional. Então, isso, de novo, né? Tá lá as nossas feridas, você não é capaz, você não dá conta, você... Tá lá um monte de repressão e um monte de ferida mal resolvida que vai impactar a gente na nossa vida adulta hoje, se a gente não tomar cuidado. Então, a gente pode desde viver, né, um medo e viver, então, a nossa vida profissional de uma forma amenizada, sem potência, como a gente pode ver a nossa vida profissional como uma fuga de outras coisas. Então, vai ter gente que, às vezes, vai estar muito bem profissionalmente, mas não quer dizer que... Pode ser que aquela pessoa tenha saúde emocional, óbvio, né, gente? Claro, mas tem muita gente que tem muita competência profissional e tá destruído emocionalmente. Mas por quê? Porque usou a vida profissional como uma fuga dessas dores emocionais, como mais um instrumento de fuga. Então, lembra que eu falei no início da live? A gente passa um tempão da nossa vida desenvolvendo muros. Muros e muros e muros de distância, quilômetros e quilômetros e quilômetros de fuga daquela que foi uma das dores mais intensas da nossa vida. A gente
sai correndo disso. E a grande questão desse distanciamento com nós mesmos é que a gente fica sem saber resolver isso. Então, essa fuga, essa ida para o trabalho de uma forma muito intensa, onde muitas pessoas vão ficar compulsivas na vida profissional, não quer dizer que elas estão bem resolvidas consigo. Quer dizer que são pessoas que muitas vezes desenvolvem ataque do pânico. Isso é muito comum. Pessoas muito bem resolvidas que têm ataque de pânico. Por quê? Porque estão fugindo da vida emocional tanto tempo que quando elas precisam lidar, elas não sabem nem por onde começar. Estão pouco desenvolvidas emocionalmente. Né? Então, pessoas que são extremamente persecutórias, exigentes, então às vezes dão muito bem na vida profissional, por quê? Porque estão sempre exigindo muito de si, em produzir, etc. Então estão muito bem lá, mas não estão acolhedoras, amorosas consigo mesmo, não tem uma boa autoestima. Então essa é uma outra forma de contaminar a gente, essas feridas mal resolvidas, contaminarem a gente na nossa vida profissional, na nossa vida adulta agora. E por último eu coloquei, né, que é talvez a parte mais importante, que é como essas feridas nos contaminam na nossa vida pessoal. Então a primeira coisa, né, o primeiro grande estrago que elas fazem, né, tá relacionado ao nosso distanciamento de nós mesmos. Então a gente vai nessa fuga de não estar em contato com a nossa ferida e isso tem um preço da gente não estar em contato com a gente. Então muitas pessoas, né, não conseguem detectar ou ficam confusas, né, ou não sentem as suas emoções ou ficam confusas com elas. Então, por exemplo, eu tô com raiva. Como que eu vou expressar de uma forma saudável, gente, a minha raiva? A minha emoção de raiva, ela é importantíssima, porque ela tá falando o quê pra mim? Alguma coisa está acontecendo que está sendo invasivo, que está sendo injusto, que está te maltratando. Então, a minha raiva fala sobre um sentimento, uma detecção de que eu preciso me proteger, de que eu preciso me distanciar daquela situação e daquela pessoa, que eu preciso, enfim, ter alguma atitude, né? Colocar um limite, dizer um não, que me ajude e me proteja. Então, muitas vezes, quando eu tô distante de mim mesmo, eu não consigo nem sentir raiva. Tem gente que chega no consultório e fala, eu não consigo sentir raiva. Ou tem gente que fala, eu não consigo sentir tristeza, que é uma outra emoção super importante. Fala de uma perda, de um luto. Então, às vezes, as pessoas estão ali perdendo coisas da vida e não conseguem se conectar a esse sentimento. As emoções são importantíssimas. Então, uma das primeiras grandes perdas, né, desse distanciamento é exatamente o nosso contato com as nossas emoções. Ou as pessoas, que é uma perda também desse aspecto pessoal, né, da nossa vida pessoal, as pessoas distorcem as emoções, ou seja, ficam confusas. Então a pessoa tá com raiva, mas ela fica com culpa de ficar com raiva porque ela tem que ser agradável pra se adaptar, porque pra ser amada ela tem que ser agradável, então eu não posso sentir raiva. Então... E aí gera uma distorção, uma confusão nas emoções. Ou a pessoa tá triste, mas ela não pode ficar triste porque ela tem que ser forte, ela tem que dar conta de tudo pra ser amado, pra ser importante. Então aí a pessoa fica confusa. Então a confusão, a distorção, né, e às vezes até a dramatização daquela emoção, que é um tipo de distorção, é uma das grandes perdas, porque a gente tá desconectado da gente, a gente não confia naquilo que vem da gente. A gente tá fugindo tanto da gente mesmo, tanto das nossas dores, que a gente não tem mais conexão próxima com a gente não é íntimo. Como que desenvolve intimidade, gente? Tendo contato, entendendo. Como é que eu tenho intimidade com uma pessoa? Eu sei sobre a história de vida dela, eu sei sobre o que ela sente, eu sei sobre os medos e as dificuldades dela, eu sei sobre as qualidades dela. Isso é intimidade. Se eu não tenho intimidade comigo, como é que eu vou confiar em mim? Como é que eu vou saber confiar de que aquilo que eu tô sentindo é uma coisa ok? Não tem conhecimento. Então isso é um distanciamento de mim mesmo, entende? Esse distanciamento de si, que é uma fuga dessa dor, o preço, vamos dizer assim, o que traz de ruim na nossa vida é exatamente essa falta de contato com nós mesmos. E isso vai desenvolver o quê, né, gente? Abandonos. Então, muitas vezes a gente tá querendo que as pessoas façam pela gente aquilo que a gente mesmo não faz pela gente, que é o nosso autocuidado, né? Às vezes a gente a nossa codependência, a gente achar que outra pessoa que é responsável pelo nosso valor, outra pessoa que vai definir o nosso valor e não nós mesmos, né? A própria perseguição. Então vamos nos tornar persecutórios com a gente, né? Sempre se criticando, sempre se desqualificando, sempre sendo abusivo com nós mesmos, reproduzindo aquelas relações abusivas, entende? Então, eu quis trazer esses 3 aspectos, né, das relações, da vida profissional e da vida pessoal, para deixar claro de como que
Num primeiro momento, essa fuga da criança ferida, né, das nossas dores, é uma sobrevivência. E aí, ok, naquele primeiro momento, onde a gente ainda é jovem, onde a gente ainda tá se colocando na vida, talvez aquilo tenha sido importante, porque foi uma forma da gente sobreviver. Só que agora, enquanto adultos, a gente precisa decidir. A gente vai viver eternamente sobrevivendo e fugindo de nós mesmos, ou a gente vai entrar em contato com a gente, né, com coragem, compromisso pessoal, né, para poder, com amor e com autoestima, entendendo de que eu tenho o direito de não ser mais refém daquelas feridas e entrar em contato com essas feridas para que a gente possa então viver liberdade. Porque essa é a grande questão. Muitas vezes a gente está tão adaptado a viver essas distorções, essas desqualificações, que a gente acha que isso é a nossa liberdade, mas não é. Liberdade tem a ver com a gente estar com autoestima, tem a ver com a gente se sentir seguro com nós mesmos. Isso é ter liberdade. Liberdade é estar saudável. Liberdade tem a ver com saúde, tá? Então, enquanto a gente está adoecido, né, emocionalmente, com baixa autoestima, ansioso, inseguro, depressivo, isso não é saúde, isso não é liberdade, gente. Isso é prisão emocional. Então, hoje, enquanto adultos, a gente precisa fazer uma escolha. E entenda, por mais que você não queira fazer essa escolha, você já está fazendo ela. Por mais que você não queira ver as suas feridas, você já está fazendo uma escolha. A nossa própria, vamos dizer assim, indiferença a nós mesmos já é uma escolha. Infelizmente, enquanto adultos, não tem saída. A nossa vida é uma responsabilidade nossa e ponto final. Por mais que a gente queira se justificar pelas circunstâncias, pelas situações que a gente viveu, não tem como. Só quem pode fazer alguma coisa hoje com isso somos nós mesmos. Mesmo que a nossa atitude seja, eu vou buscar uma terapia. Isso já é uma atitude com você, já é uma responsabilidade pessoal. Eu vou ler um livro que me nutra. Eu vou desenvolver relações saudáveis. Tudo isso hoje é uma responsabilidade individual. Então, por mais que você não queira tomar uma escolha, você já está tomando uma escolha. Você já está sendo responsável por essa escolha. Entende? Então, naquele primeiro momento, o distanciamento foi importante como uma sobrevivência. Mas hoje, a gente precisa confrontar todos esses muros, voltar todos esses quilômetros de volta a nós mesmos, e por isso que às vezes é sim um desafio o autoconhecimento, e por isso que sim, muitas vezes não é popular, e por isso que sim, às vezes exige da gente. Eu sempre falo assim, 2 palavras importantes para o nosso processo de autoconhecimento é paciência e persistência, porque a gente vai tropeçar, a gente vai cair nos mesmos erros. Isso faz parte do processo. O processo, ele é imperfeito. A gente, assim como a gente teve um processo para chegar até aqui, a esse sobrevivente, a gente vai ter que ter um processo para romper isso e viver a nossa liberdade, né? Então, hoje nós somos, sim, responsáveis, e só nós podemos romper, né? Como? Primeiro passo, tomando consciência das nossas feridas, do que nos marcou, do que nos machucou, né? De como isso se reproduz hoje na nossa vida, como que a gente é responsável por isso, sair do processo de vitimização e estar presente na sua própria vida, ou seja, eu tenho a ver com isso, porque essa é a nossa única forma da gente entender que a gente pode ter novos caminhos, né, se ressignificar, né, e acolher, abraçar, dar colo, incentivar, elogiar a nossa criança ferida, que talvez seja essas grandes necessidades que a gente tenha, mas que a gente precisa fazer por nós mesmos, né? Ter esse processo de contato com nós mesmos, tá bom? Bom, gente, são muitas informações, né, sobre isso. Eu quis só dar uma pincelada hoje, né, trazendo essas feridas como um convite, né, da gente se ver, da gente se buscar, da gente se conectar, da gente retornar a nós mesmos. Esse retorno a nós mesmos, né, tem que se iniciar de alguma forma, né? Ninguém ganha isso. Isso é um processo ativo. Né? As pessoas acham, vou tomar uma medicação, Isso é só um suporte, né, gente? É uma bengala, é um apoio, né? Para que a gente possa, às vezes, lidar com uma situação que tá difícil. Mas só tomar a medicação não vai resolver uma dor, né? Uma disfunção. Isso é um processo ativo, tá? Então, que a live de hoje seja um convite para todos vocês, né? A darem o primeiro passo.
né? Eu coloquei esse quais são as minhas feridas, né, como um primeiro passo, porque eu entendo que às vezes a gente tem um olhar empático pela gente, de entender que nossas disfunções hoje estão relacionadas a dores, feridas, carências de um passado, ajude a gente a se comprometer mais, né? De que não deixar mais a nossa criança ferida abandonada, né, lá distante, que a gente comece esse caminhar de retorno a nós mesmos, para que a gente possa acolhê-la, dar o amor que ela precisa, né, dar a aceitação que ela precisa, a confiança que ela precisa de volta, tá bom? Então, que essa live tenha sido aí um incentivo, tá? Eu até coloquei aqui, né? Liberdade está na responsabilidade hoje, como adultos, de cuidar e ressignificar a nossa criança ferida. Eu postei há um pouco tempo, né, gente, um vídeo falando um pouquinho sobre a criança ferida, tá? Que esse termo, criança ferida, representa muito das nossas feridas exatamente por aquilo que eu expliquei pra vocês, né? Que é muito boa parte das nossas feridas estão na infância, porque ali a gente não tinha muita proteção. Então elas nos marcaram, porque ali a gente estava num processo de desenvolvimento de autoimagem, de personalidade. Então aquelas feridas, repressões, desqualificações foram sendo, né, introjetadas, ou seja, absorvidas a essa personalidade. Por isso a gente usa esse termo, né, da criança ferida. E aí eu postei um pouquinho falando sobre a importância da gente hoje, enquanto adulto, ir lá dar um colo para essa criança, se comprometer com ela, né, dar incentivo para ela, apoiá-la, né, dar o suporte que talvez em alguns momentos ela não tenha recebido e que hoje só nós podemos fazer isso por ela. Tá bom, queridos? Então, para terminar, uma frase que eu gosto muito e que eu acho que tem muito a ver com essa responsabilidade, né, da gente tomar consciência das nossas dores e feridas para poder nos libertarmos. Não é fácil encontrar a felicidade em nós mesmos. É exatamente esse processo que Jung falou, né? É difícil a gente ir lá nas nossas profundezas, na nossa escuridão. Mas é impossível encontrá-la em outro lugar. Por mais que a gente tente achar que a nossa sucesso profissional, que um namorado, uma namorada, né, ou um carro, ou uma viagem, ou emagrecer, ou engordar, que a gente acha que isso vai gerar nossa felicidade, não vai. É impossível, só nós mesmos podemos, né, encontrar a nossa felicidade, tá bom? Então, um beijo pra todo mundo. Eu tava lendo aqui os comentários durante a live e vi que não tiveram muitas perguntas, né? E mais comentários, né? Então eu até consegui acompanhar alguns que vocês colocaram, né? A Eliane até colocou aqui: depressão é isso mesmo, você se anulando de sua vida. Algo está errado no seu interior, refém de muitas influências que faz adoecer. Relações tóxicas ajudam a cavar um buraco ainda maior. É exatamente isso. Se eu sinto que eu não sou bom o suficiente, como é que eu vou encontrar uma pessoa que sinta que eu sou bom o suficiente, né? Muito difícil. Naturalmente, eu vou encontrar pessoas que reforcem essa minha verdade distorcida sobre mim mesmo, né? Tá bom, queridos? Então eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido de novo, né, mais um incentivo, mais um reforço, né, nisso que é nosso grande poder pessoal e nosso grande desafio na vida, que é nos conectarmos com nós mesmos, nos responsabilizarmos e verdadeiramente conseguir encontrar a liberdade e a felicidade. Tá bom? Um beijo no coração de todo mundo, ótimo fim de semana. Logo, logo eu vou estar subindo essa live também, tá bom? Então, hoje eu vou estar subindo já a live de terça-feira. Bom fim de semana pra todo mundo e até terça que vem, tá? Me ajudem a divulgar, a passar a live aí pra outras pessoas, tá bom? A convidar pessoas pra live, que quanto mais pessoas estiver aqui, né, mais a gente constrói essa rede aí de busca por saúde emocional, tá bom? Um beijo pra todo mundo, até a próxima.